Esse vídeo vai tratar de condição de paralelismo e perpendicularidade de duas retas no R2, dada a equação geral e dadas as equações paramétricas. Vamos ver primeiro no caso da equação dada a ser a reduzida das equações. Vamos lá, gente. Nós temos duas retas aqui, RS, paralelas, a azul e a R. Observa que, em relação ao eixo X, o ângulo de inclinação é o mesmo. Eu chamei esse ângulo de θ. Como a gente viu no vídeo que falava sobre equação reduzida, o ângulo, a tangente desse ângulo, que é a responsável por essa inclinação, é o coeficiente angular M, que é o coeficiente de X. Então, nós temos aqui, para a reta R, nós temos um modelo geral de equação reduzida, chamamos de y igual a mx mais q. E para S, a gente vai ter um outro coeficiente, digamos assim, um m' x mais q'. Então, são duas equações reduzidas de duas retas. No caso de serem paralelas, o coeficiente angular é o mesmo. Por que que é o mesmo? Porque se esses coeficientes respondem pela inclinação, e se é a mesma inclinação, não faz sentido que eles sejam diferentes. Por quê? Porque se R é paralela a S, a inclinação de R e de S em relação ao eixo X é a mesma. Então, o mesmo ângulo de inclinação, o mesmo coeficiente angular, ok? Então, gente, é desse jeito, é muito simples. Verifique a posição relativa das retas RS nos casos abaixo. Então, nós temos dois casos aqui. Vamos primeiro fazer o item A. No item A, observa bem, você tem aqui o M, ó, o M de R aqui, vou botar assim, o M, vou chamar de M. M é 3. E aqui eu vou chamar de M', ó. M' é 3 também. Ou seja, R e S são paralelas. Aqui, elas são paralelas distintas, porque aqui você tem um Q, que é igual a 4. E aqui você tem um Q', que é igual a menos 7. Então, o que que acontece? Elas ficam mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer rapidinho aqui, um par de eixos, depois eu até posso apagar, ó. Nós temos aqui o vertical, o horizontal, ó, a horizontal aqui. Então, veja bem, como que aqui é 4, e essa reta aqui, ó, ambas têm o M positivo. Significa que o coeficiente angular positivo responde por uma posição de crescente. Então, digamos que a reta R seja essa aqui. Porque o nosso, eu estou fazendo o quê? Aqui igual a 4. Tá vendo? Eu estou seguindo o que ele falou aqui, ó. Que aqui é 4. Ó. Que aqui é 4. O que é o 4? É o coeficiente linear. É o ponto de interseção da reta com o eixo Y. E aqui, nesse caso aqui de S paralelo, vai ser o quê? A gente vai ter o nosso Q lá embaixo, que é menos 7. Mas é paralelo, né? Então, nós temos aqui a reta S, que eu vou botar aqui embaixo. Ó, vou mudar a cor dela para a gente ter uma referência aí de outra reta. Então, aqui a nossa reta é S. E esse aqui é o nosso menos 7, ó. Então, a grosso modo, fica aqui esse tipo de representação das retas R e S. Então, elas são paralelas, distintas. Aqui é o eixo Y. Então, verifique a relação, a posição. Então, no nosso caso aqui,
R é paralela a S, são distintas, né? Ó, então, ó, R é paralelo a S e são distintas. Eu tô usando essa caneta, gente, hoje pela primeira vez. Eu comprei essa mesa agora há pouco. Por isso é que essa escrita dela está ficando assim um pouco... Eu ainda estou me habituando à escrita dela. Ó, R paralela a S, e elas são distintas. Por quê? Porque os interceptos, ó, distintas, porque os interceptos são diferentes. A letra saiu horrível. Bom, vamos nesse caso aqui. No nosso caso aqui, nós não temos o mesmo coeficiente angular. Então, elas não são paralelas. Mas vamos ver se elas são perpendiculares? Vamos ver aqui. No caso de perpendicularidade, olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz aqui até aqui. Agora nós temos um ângulo de 90 graus entre as retas R e S. Aqui, o que nós fizemos daqui para cá? Olha para cá, onde está o cursor, e olha para cá. Nós preservamos, ó, o mx mais q, aquele que é mx mais q, e passamos o y para o lado direito e igualamos a zero. E depois a gente inverteu a igualdade. Deixa eu te mostrar aqui o que a gente fez. Olha o que nós fizemos aqui. Nós isolamos, nós deixamos, passamos, eu vou fazer, e depois eu vou apagar, porque vai ficar esquisito aqui. Olha só, nós fizemos desse jeito aqui, ó. Vou botar aqui 0, 0, igual a mx menos y mais q. Depois a gente inverteu essa ordem. Botou mx menos y mais q igual a 0. A gente só inverteu a ordem. Tá? Só invertemos a ordem. Então, foi feito isso, tanto para R quanto para S. Conclusão. O que nós ficamos fazendo essa modificação? Nós transformamos a equação reduzida em equação geral. Ó, olha o nosso A aqui. O nosso A é M. E o nosso B é menos 1. Aqui, o nosso A é M', e o nosso B, de novo, é menos 1. Ah, Márcia, mas eu não lembro o que são esses coeficientes. Ah, lembra sim, sabe o que eles são? Eles são os componentes, as coordenadas do vetor diretor de cada reta. Então, vamos fazer aqui, bonitinho. Ó, no nosso caso do R, vou fazer o R primeiro. Ó, no nosso caso do R, aqui, ó o vetor diretor aqui. Então, esse vetor diretor aqui é o nosso N. É o nosso N. Quais são as coordenadas dele? M e menos 1. E o outro de S? Vamos fazer agora de S. O nosso vetor diretor de S, tá aqui, vetor diretor não, vetor ortogonal, tá? É aquele que faz 90 graus com a reta. É o nosso N'. Esse aqui é o nosso N'. Então, o que nós temos? O que a gente já sabe que acontece com a equação geral, com esses vetores, com as coordenadas desses vetores, quando os vetores são ortogonais? Porque a gente lembra que na equação geral, a equação geral, ela nos fornece... Como que a gente apura a posição relativa das retas na equação geral?
A gente apura via esses vetores. E existe uma coincidência entre as posições relativas dos vetores e as posições relativas das retas. Ou seja, se os vetores são paralelos, as retas serão. Se os vetores forem ortogonais, as retas serão perpendiculares. Então, como que a gente apura perpendicularidade? Fazendo o produto escalar igual a zero. Então, nós temos exatamente isso aqui embaixo. Ó. Nesta, ó, tá vendo? Olha aqui. R é perpendicular a S. Implica do vetor N ser ortogonal ao vetor N', que implica do produto escalar entre eles ser zero. Ok? Como é que faz produto escalar mesmo? Abscissa vezes abscissa, mais ordenada vezes ordenada. Então, o que nós temos aqui? O M menos 1, multiplicando, fazendo o escalar com M' menos 1 também. E esse produto escalar será zero, por quê? Porque você já está impondo que as retas são perpendiculares. Então, vamos fazer esse produto escalar. Abscissa M multiplicando abscissa M', vai ficar M'. Ordenada menos 1, multiplicando ordenada menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 1. M' é igual a menos 1. Sim, porque ele está aqui do lado esquerdo positivo, vai para o lado direito negativo. Muito bem, então você tem isso aqui já é uma condição. O produto de M por M' tem que dar menos 1. Mas, Márcia, o que significa? Significa, matematicamente, que um é o inverso oposto do outro. O que é inverso? Inverso é quando você dá uma cambalhota numa fração. Por exemplo, 1/2 é inverso de 2. 3/4 é inverso de 4/3. E o oposto é ela com sinal contrário. Então, você está vendo que essa relação aqui, ela nasceu dessa equação, que nasceu desse produto escalar. E esse produto escalar é condição obrigatória para que os vetores sejam ortogonais. E quando os vetores são ortogonais, sinaliza a perpendicularidade entre as retas. Isso tudo a partir da equação geral. Não, Márcia, você começou com a equação reduzida. Sim, comecei. Elas duas aqui. Mas, o que eu fiz em seguida? Reescrevi tanto R quanto S na forma de equação geral. E daí por diante, nós chegamos às conclusões que a gente já viu aqui. Então, nessa segunda opção aqui, olha, nós temos que o nosso M será 3/2. E o nosso M' será menos 2/3. Ah, mas eles são inversos e opostos, verdadeiros. Você quer ver uma coisa? Como são? Ó, vou fazer aqui, deixa eu fazer essa multiplicação. Quer ver como um multiplicado pelo outro dá menos 1? Vamos fazer 3/2 multiplicando menos 2/3. Olha como que vai ser. Mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Menos 6 dividido por 6 vai dar menos 1. Então, essa aqui é a mesma condição. Ok? Então, nesse caso aqui, do item A2, R é perpendicular a S. Aqui, esse S está horroroso. Deixa eu botar um S normal aqui. Então, a gente está vendo que toda essa conclusão que a gente chegou, é evidente que isso aqui é uma demonstraçãozinha. Você não vai ter que ficar fazendo isso. Você vai ter que verificar apenas se o produto de M por M' dá menos 1. Ou seja, se um é o inverso oposto do outro. Então, sendo assim, pronto, você já sabe que R é perpendicular a S, já está resolvido o assunto.
Ah, Márcia, e o que não entra na história, não? Não, nem entrava antes na equação geral, quando a gente estava estudando somente equação geral. Então, não entra. Esquece o quê? Vamos fazer esse exercício aqui. Escreva a equação reduzida da reta perpendicular. Ó, o que que ele quer? Ele quer a equação reduzida e ele deu a equação geral. Ó. Então, tem duas maneiras de fazer. Vamos fazer a mais fácil? Vamos passar a geral para a reduzida? Vamos ver aqui. Vamos ver uma outra versão de R aqui, ó. Vamos ver uma outra versão de R. 5y, eu quero isolar y, mas vou começar devagar. 5y é igual a 4x, estou passando tudo para o membro da direita, mais 8. Então, y, ainda estou em R, tá? Equação reduzida de R. Y vai ser igual a 4 quintos x mais 8 quintos. Pronto. Essa é a minha equação reduzida da reta R. Agora, eu quero escrever a equação da reta, que eu vou chamar, sei lá de quê, de R, S, ó, da reta S, ó, chamar de S. Então, eu vou fazer aqui a equação reduzida da reta S. Ó. Então, vou fazer R perpendicular a S. Bom, a nossa equação reduzida de S começa com o inverso oposto de 4 quintos. Então, o inverso oposto de 4 quintos é menos 5 quartos. Ó, mais que. Ok? Então, se M é 4 quintos, o M' tem que ser o inverso de 4 quintos é 5 quartos, e o oposto. Então, se 4 quintos é positivo, o inverso oposto dele é negativo. O que nós vamos fazer para achar o quê? Substitui o ponto B. O B aqui é com letra maiúscula. Eu não sei o que me deu na cabeça de botar um B minúsculo aqui, tá, gente? Deixa eu só reparar esse equívoco aqui. Ponto B. Então, vamos fazer essa continha aqui. O que nós vamos ter que fazer? Substituir o y de B no lugar do y. Espera só um bocadinho, gente. Esqueci do y igual aqui. Tá? Esqueci do y igual aqui. Deixa eu apagar. Então, vai ficar y. Essa é a equação parcialmente, tá? Y igual a menos 5 quartos x mais o nosso Q, que nós vamos descobrir agora. Ok? Então, vamos fazer mais uma divisória, para a gente não ficar com os cálculos embolados. Então, o que nós vamos fazer? No lugar do y, a gente vai botar o menos 7, já começamos lá. E agora a gente vai continuar. Y é igual a menos 5 quartos x. Qual é o valor de x? Menos 4. Então, vamos multiplicar isso aqui por menos 4. E o mais que a gente vai descobrir daqui a 2 minutinhos. Beleza. Olha o que nós temos aqui. Nós temos o numerador, menos 4, com o denominador 4, simplifiquei, menos com menos dá mais. Então, vamos reescrever isso aqui mais organizadamente. Nós vamos ficar com quem aqui? Menos 7 igual a 5 positivo mais que 5 positivo, porque menos com menos dá mais.
4 por 4 dá 1, 5 vezes 1, 5. Então, nós teremos aqui o nosso, ó, que, passando o 5 para lá, ele vai negativo, que é igual a menos 12. Então, que é menos 12. E agora, acabou. Nós temos tudo que define a equação reduzida. Então, nós temos que S, a equação reduzida de S, vai ser y igual a menos 5 quartos x menos 12. Fechou. Agora, a gente vai ver essas duas posições dadas as equações paramétricas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer um apanhadozinho no que é o que das equações. Então, nós temos x igual a x de A mais K vezes A. O que é o x do A? É a abscissa do ponto A. E y de A é a ordenada do ponto A. E o que é o ponto A? O ponto A é um ponto da reta R. E aqui o nosso, nosso A e B, esse A pequeno com esse B pequeno, são as coordenadas de um vetor diretor da reta. Vetor diretor é um vetor paralelo à reta, e é um vetor diferente de zero, não pode ser um vetor nulo. Então, ó, V tem que ser diferente do vetor nulo. Esse zero sozinho aqui, ele pode ser chamado de vetor nulo também. Então, gente, olha só o desenho. Quando você tem R paralela a S, o vetor diretor, que é paralelo a uma reta, será paralelo a outra. Não é? A situação é assim. Você não tem como ter duas retas paralelas com vetores diretores com posições distintas. Se R é paralelo a S e S é paralelo ao vetor V, obrigatoriamente esse vetor V, simultaneamente ou consequentemente, esse vetor também é paralelo à reta R. Ou seja, gente, a única coisa que vai mudar quando R for paralelo a S é o ponto que pertence. Mas o vetor vai ser o mesmo, no caso de R ser paralelo a S. Então, aqui eu não fiz nada, eu estou apresentando duas retas aqui, duas equações de reta. Agora é que eu vou mostrar aqui. Vamos dar um exemplo disso aqui, deixa eu ver se eu botei do lado de cá. Ah, até botei. Então, no nosso caso aqui, se R é paralelo a S, o vetor diretor de R é paralelo ao vetor diretor de S. E, inclusive, pode ser o mesmo. Porque todo vetor é paralelo a si mesmo. Ok? Então, o que nós temos aqui? Agora vamos ver a situação de perpendicularidade. Observa o desenho. Observa o desenho. R é perpendicular com S. Esse aqui é o vetor diretor de S, esse aqui é o vetor diretor de R. Eu vou puxar, a setinha vai ficar, mas não tem problema não, vai dar para você ver assim mesmo. Olha o que R é de S. O vetor de R é do vetor de S. Perpendicular também, ortogonal também. Então, nesse caso aqui, o que você pode estar observando, que geometria analítica sem desenho, o próprio nome da disciplina já diz, né? Geometria. Se você não enxergar geometricamente, acabou, esquece, você não vai entender a matéria. Então, é uma matéria cuja geometria ela é pano de fundo, não tem como você enxergar as coisas. O desenho é uma radiografia das definições. Se eu falasse assim para vocês, olha, nas equações paramétricas, quando você quer apurar perpendicularidade,
você tem que ver se os vetores diretores são ortogonais. Você ficar assim para mim, como assim? Então, o que você está fazendo aqui? Você está vendo. Aqui é visual isso aqui. Isso aqui não é uma coisa matemática, é uma coisa visual. S e R fazem um ângulo de 90 graus. Esse V de R é o vetor diretor de R. Posso até colocar ele vermelhinho aqui, para melhorar aqui a nossa associação. E o que nós temos lá? O V de S, paralelo a S, ó. Então, o vetor diretor é isso, são vetores paralelos. São vetores paralelos à reta, ok? Então, R perpendicular a S implica dos seus vetores diretores serem ortogonais, o que implica do produto escalar ser igual a zero. Então, sempre que você quiser apurar ortogonalidade de vetores, você terá que ver se o produto escalar entre eles é zero. Sempre. Eu vou repetir. Toda vez, isso também vale para R3. A gente vai entrar em R3 na unidade 4, tá? Retas no R4, no R3, na unidade 4, para P2. Mas eu já estou logo adiantando, porque não muda a definição. Se você quiser apurar ortogonalidade de vetores, não vai deixar de passar pelo produto escalar entre eles igual a zero. Sempre. Ok? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Escreva as equações paramétricas da reta S, paralela à reta R, e que passa pelo ponto C. Bom, gente, por que eu vou fazer esse desenho agora com vocês? Porque nada impede de você ter esta situação na prova, a situação geométrica, para você fazer a interpretação analítica, da geometria analítica. Então, digamos que ao invés dele dar um texto, ele dissesse isso aqui para você, ele botasse esse desenho aqui para você, ó. Ele botou o desenho de R, e ele vai botar um outro desenho, que é o desenho da reta S. Vou fazer aqui em laranja. Ó, vou fazer aqui em laranja. Eu mesma elaborei uma questão de prova desse jeito aqui que eu estou falando, fazendo para vocês. Exatamente assim, ó. Eu botei assim, observe a figura abaixo, ó, que é S. Aí eu botei a equação de R pertinho dela, tá? Aqui no texto, não vou precisar repetir. A reta S, ela passa pelo ponto C. Então, existe um ponto aqui em S, que é o ponto C. Ó. Então, tá aqui. Aí, como não tinha texto a minha questão de prova, eu botei assim, R paralelo a S. Escreva as equações paramétricas da reta S, dada a ilustração abaixo. Então, a ilustração está substituindo tudo isso aqui. Está substituindo que a reta é paralela, porque aqui o símbolo já diz. Está substituindo esse pedaço aqui que diz que a reta passa pelo ponto C, porque você já está vendo no desenho uma bolinha preta de ponto C em cima da reta S. Então, acabou, não precisa de texto. Então, vamos fazer, não tem conta, não é? Equações paramétricas. Então, a equação paramétrica da reta S, equações, né? Mais de uma. Nós temos x igual ao x do ponto. Qual é o x do ponto? 2. E o vetor diretor. Vou fazer o vetor diretor em vermelhinho. A gente não fez esse vetor diretor. Vamos fazer... Quais são as coordenadas do vetor diretor? Ó, as coordenadas do vetor diretor. Ó. Deixa eu ver se está direitinho. Tem um pequeno desnível aqui. Ó. Cadê?
usado dele para cá. Isso, agora tá. Então, o nosso vetor diretor, onde que a gente busca aqui as coordenadas? A gente busca as coordenadas na equação, ó. É o que multiplica o parâmetro K. No caso aqui, ó, o nosso vetor diretor vai ter abscissa 3 e ordenada menos 1. Aqui, ó, menos 1. Porque o parâmetro K aqui só tem o sinal de menos, então é menos 1. Então, o que acontece? X igual a x do ponto. Qual é o x do ponto? 2. Mais 3K'. Vou botar K', porque o K já foi usado aqui. E o Y vai ser o Y do ponto, que é 0. Você não vai botar 0 aqui, né? Vamos combinar. Vai ficar menos K' com K' pertencente a R. Por favor, hein? Não pode esquecer disso, não. Item B. Escreva as equações paramétricas da reta A perpendicular à reta T e que passa pelo ponto C. Então, o desenho agora é um pouco diferente, né? Eu vou pegar essa reta aqui, vou chamar ela de T, e a outra perpendicular a ela, eu vou chamar de A. Aqui, para eu saber se tem 90 graus mesmo, eu faço isso aqui, ó. Eu pego um retângulo, ó, e alinho o ângulo de 90 para ver se eu consegui. Podia fazer com transferidor, mas eu acho que dá mais trabalho. Aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Eu acho que deu 90 graus. Não deu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o retângulo nessa aqui e acerto a outra. Pronto, 90 graus, é só dar uma inclinaçãozinha aqui. Eu não posso duvidar do 90 graus do retângulo, né? Eu tenho que duvidar do meu. Ó, aí cheguei. Pronto, agora tem 90 graus. É assim que eu faço. Vai ficar um negocinho bonitinho, né? Bom, aqui eu vou botar aqui de uma outra cor, vou botar um verde. E agora aqui a gente vai fazer. Eu chamei essa reta aqui, a nossa reta T. É a reta cuja equação foi dada. Ó, aqui é um ângulo de 90 graus, mostrando que elas são perpendiculares. E essa reta aqui é a reta cujas equações a gente está querendo, é a reta A. E esse ponto aqui, que passa por A, que está em A, posso botar em qualquer lugar, é o ponto C, de abscissa 0 e ordenada menos 3. Muito bem, o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando achar um vetor diretor para A. Porque o vetor diretor de T, a gente sabe qual é. Ó, o vetor diretor de T, ó, eu vou chamar um de V, outro de V', tá? Esse vetor aqui, ó, é só olhar para a equação, ó. 1 e menos 3. Qual é o coeficiente desse parâmetro aqui? Ah, não tem. Então, se não tem, é 1. E qual é o desse aqui? Menos 3. Ó. Então, eu preciso achar agora as coordenadas para o vetor do A. O vetor diretor do A, o V'. Eu ensinei a fazer isso. Não ensinei, não? Vou ensinar agora. Então, vamos lá. Vamos achar aqui uma coordenada para o nosso V', tá? Esse aqui é o nosso V'. A gente sabe que se T e A são perpendiculares, V e V' são ortogonais, né? Então, V é ortogonal a V'. Então,
V escalar V' tem que dar 0. O nosso V é 1 menos 1. Desculpa, é 1 menos 3. 1 menos 3. Eu posso fazer um outro aqui da seguinte maneira. Eu troco a ordem e escolho 1 para ficar negativo. Então, eu vou trocar o menos 3 de lugar com 1. E vou escolher o 1 para ficar negativo. Menos 1. Tá vendo? O menos 3 era negativo, continuou. Eu só mudei de lugar. Ele passou de ordenada para abscissa, tá vendo? E o 1 de abscissa para ordenada. E eu escolhi trocar o sinal dele. Poderia ser diferente também, tá? Então, vamos verificar se dá 0? Dá, né? Porque 1 que multiplica menos 3, menos 3. E menos 3 que multiplica menos 1, mais 3. Menos 3 com mais 3 dá 0. Então, esse aqui é um vetor que serve para a nossa equação. Ah, Márcia, tem outros? Tem infinitos. Vamos supor, deixa eu montar essa aqui, que eu vou te dar uma dica legal aqui. Então, a gente quer montar as equações da reta A. Já temos o vetor diretor, o V' e o ponto que está na reta. Então, x é igual a 0, não vou botar, né? Vou botar direto o menos 3k'. E aqui, o y do ponto é menos 3, e a ordenada do vetor é menos 1. Então, vai ficar menos k' com k' pertencente a R. Fechou. Bom, aí você... Deixa eu só botar aqui, deixa eu virar a página. Vamos colocar outras opções para V'. Então, deixa eu ver aqui. O nosso V é 1 menos 3. Então, vou botar assim. V é igual a 1 menos 3. Aí eu vou escrever aqui. Outros exemplos para V'. Vamos supor que você queira que o seu V' tenha abscissa 4. Estou inventando, tá? Então, vamos lá. O nosso V', ele vai ter abscissa 4, e essa ordenada aqui eu não sei qual é. Bom, como é que eu vou achar essa ordenada? Fazendo V vezes V' igual a 0. Então, vai ser 1 menos 3, escalar 4y igual a 0. 1 que multiplica 4, 4. Menos 3 que multiplica y, menos 3y igual a 0. Como é que é o nosso y aqui? 3/4. Por quê? Porque o 4 vem para cá positivo, negativo, desculpa, vai ficar menos com menos, e o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, um exemplo, outro exemplo para V', aqui seria V' 4 com 4/3. Seria um outro exemplo. Vai dar 0 de qualquer maneira. Outro exemplo. Ah, vamos lá. Eu não quero que o x seja 0, não. Eu quero que o y seja menos 2. Então, o nosso V' tem um valor de x desconhecido, mais um y que eu desejo que seja, por alguma razão, que eu desejo que seja menos 2. Então, vou fazer a mesma coisa. 4, 1, ó, 1 que multiplica x, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O nosso V, 1 menos 3, escalar x menos 2, igual a 0. X vezes 1, x.
menos 3, que multiplica menos 2, mais 6, igual a 0. X igual a menos 6. Então, o nosso velhinho, um outro exemplo, seria o quê? Menos 6 com menos 3. Não, desculpa, menos 2. E assim vai. Você tem trilhões de outras possibilidades de fazer exemplos. Então, essa maneira que eu ensinei aqui, de você trocar a ordem, e escolher um para virar o sinal, é a maneira mais rápida, é aquela que não demanda conta. Virou, acabou, ok? Então, é isso, gente. Fizemos essas verificações de posições relativas, dadas as equações reduzida e paramétricas. Finalizamos, então, esse vídeo.